Ô turma, na aula de hoje, a questão 63, na continuação da prova de sargento da Aeronáutica, janeiro de 2016. Uma das provas, né? É a prova CFSB. Muito bem, questão 63 diz assim, ó. Dada a equação 3x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x mais 3 igual a 0, e sabendo que A, B e C são raízes dessa equação, o valor do produto ABC é... Ele quer saber qual é o valor do produto das três raízes dessa equação. Essa é a equação de terceiro grau completa. Nós vamos resolvê-la utilizando as chamadas relações de Girard. Relações de Girard. Relações de Girard. Um matemático francês que contribuiu no estudo das equações. As relações de Girard dizem o seguinte, ó. Se você tem uma equação, por exemplo, de terceiro grau, ax3 mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a 0. Não confundir, pessoal, A, B e C, coeficientes da equação, com as raízes que ele chamou de A, B e C, viu? As raízes A, B e C não são os coeficientes A, B e C aqui. Muito bem. Ele então verificou o seguinte, que a soma das raízes combinadas uma a uma, a soma das raízes combinadas uma a uma, ou seja, A mais B mais C, raízes, viu? Não, vamos chamar as raízes com outro nome, né, pessoal? Senão vai ficar confuso, né? Porque você pode achar que esse A, B e C é esse A, B e C aqui. Não. Vamos chamar as raízes de, por exemplo, x, y e z, certo? Então, a soma das raízes x mais y mais z é o oposto de b dividido por a, menos b sobre a. A soma das combinações das raízes 2 a 2, ou seja, xy mais xz mais yz, essa soma das raízes 2 a 2 é c sobre a, c dividido por a. E a soma das combinações das raízes 3 a 3, ora, eu tenho três raízes, x, y e z. Eu vou combiná-las 3 a 3, eu vou ter apenas o quê? X, y, z. Isso aqui é igual a menos d dividido por a. Menos d sobre a. Mas observa com atenção que a combinação das raízes 3 a 3 é o mesmo que o produto das raízes x vezes y vezes z, que foi o que ele pediu, ele quer o produto das raízes, sem você encontrar as raízes, evidentemente, né? O produto. Então, veja bem, o produto das raízes, resolvendo finalmente o problema, o produto das raízes a vezes b vezes c vai ser o quê? Oposto de d sobre a. Olha a equação lá em cima. A é 3, b é 2, c é menos 1 e d é 3. Oposto de d dividido por a. Oposto de 3 menos 3. Dividido por a, que é 3. Isso vai dar quanto? 1 negativo. Menos 1.
certo? Que corresponde, nas opções dele, a letra B, menos 1. O valor do produto é menos 1, corresponde à letra B. Observe então com atenção as relações de Girard. Então, se você tem uma equação de terceiro grau completa, né? Se faltar algum coeficiente, você coloca 0, né? Então, veja bem, a soma das raízes, uma a uma, é o oposto de B dividido por A. A soma das raízes combinadas de duas em duas é C dividido por A. E a soma das raízes combinadas de 3 em 3, ora, se é combinado de 3 em 3, só tem um grupo, que é x, y, z, é o produto. Então, o produto das três raízes é o quê? O oposto de D dividido por A. Na equação que ele deu, o D é 3 e o A é 3. O oposto de 3 é menos 3 sobre 3, um negativo. Questão 63. Observa com atenção as relações de Girard. Você pode resolver essa questão também utilizando a pesquisa de raízes racionais. Se porventura a equação que ele deu tem raízes racionais, você pode fazer a pesquisa das raízes racionais, né? Eu tenho uma aula aí no meu canal que eu explico como é que se faz a pesquisa de raízes racionais, tá certo? Acessa lá este assunto, essa aula de pesquisa de raízes racionais, e você vai entender. Então, se essa equação tiver raízes racionais, pela pesquisa de raízes racionais você pode encontrar o produto, mas vai dar mais trabalho, certamente que vai, tá bom? Então está aí as relações de Girard para uma equação de terceiro grau. As relações de Girard para a equação de segundo grau é a soma das raízes, segundo grau, a soma das raízes é menos B sobre A, lembra? E o produto das raízes, C sobre A. Isso aí vai se estendendo à medida que o grau da equação se eleva, né? O número de raízes aumenta, o número de coeficientes é maior. Isso aí vai se repetindo nessa sequência. Menos B sobre A, C sobre A, menos D sobre A, E sobre A, menos F sobre A e assim sucessivamente. Tá bom? Então tá certo. Na próxima aula, a gente vem então com a questão 64 até a questão 72, que é a última questão desta prova. Então tá bom. Feliz Páscoa, tá? Até a próxima aula e obrigado.